Vamos agora aqui para a questão 28. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas. Muita gente, né? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento. Vou marcar essa palavra aqui. Tentar fazer uma linhazinha mais bonitinha. Desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica em comum a esses espaços tem sido, e aqui são apresentados os itens. Ora, aqui temos uma questão que trata de um processo chamado favelização. Favelização é um fenômeno social, basicamente, que acontece em muitos centros urbanos. Se você mora em uma cidade grande, provavelmente você já viu algumas favelas. E ela basicamente é o crescimento desordenado, uma palavra-chave é essa aqui, um crescimento desordenado de casas, principalmente em áreas de risco, algumas áreas sujeitas a enchentes, a desmoronamento, regiões perigosas. Você deve ter visto principalmente em costa de morros, aparecimento de favelas. Justamente o que ele fala aqui, ó, subindo morros, margeando córregos ou até mesmo em palafitas. Ou seja, não são condições de moradia adequadas para seus habitantes. Principalmente pessoas pobres, pessoas que vivem na miséria e não têm onde morar, começam a procurar favelas, que é um espaço urbano que não está muito sujeito a ações de políticas governamentais, políticas de habitação, e acaba sendo um espaço perigoso e não recomendado. Você deve ter visto muitos casos de desmoronamento, principalmente em épocas de chuva, onde, por exemplo, as favelas ocupam as encostas dos morros. Tentando desenhar aqui, ficou meio feio aqui as casinhas da favela, ocupam grandes morros, e na época de chuva, com o escoamento de água, o solo começa a ficar pesado, e ocorre aqui um desmoronamento dessas casas, ocorrendo em mortes, ocorrendo em perda de material, enfim, grandes tragédias que afetam o nosso país. E o item que realmente trata sobre isso é o item D, que ele fala que a ocupação de áreas de riscos suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. Um grande problema no país, na época de chuvas todos ficam preocupados com as favelas, algumas regiões de encosta. Ok? Então é isso, lendo os outros itens você vai achar algumas discrepâncias. Por exemplo, falar em planejamento de infraestrutura em favela é algo complicado, principalmente com a nossa realidade. Organização e associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiada pelo poder público. Ora, temos muitas organizações de moradores de favelas realmente interessadas na melhoria da sua condição de vida, mas nem sempre são financiados pelo poder público, que às vezes mostra um grande descaso com essas áreas que são as favelas. Presença de ações referentes à educação ambiental. Peraí, educação ambiental? Você não vê muito isso acontecendo não. Com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Não, a favelas ocupam morros, vão derrubando a vegetação nativa, porque antes da ocupação desses morros aqui geralmente temos áreas de vegetação nativa, que são derrubadas as árvores para a construção de mais e mais barracos e casas da favela. E um isolamento socioeconômico dos moradores. Eu acho que também não acontece isso não, hein? Favela não está isolada economicamente da cidade, ok? Então ficamos na alternativa D. É isso, um abraço e nos vemos numa próxima questão.